E se eu te dissesse que cada ato de traição, cada mentira, cada infidelidade não é, na verdade, sobre a pessoa que foi traída? Nos próximos minutos, você vai descobrir a verdade mais sombria que Sigmund Freud desenterrou. A traição é uma rebelião do inconsciente, uma dança distorcida de desejos reprimidos e feridas de infância. Ao final deste vídeo, você não vai apenas entender por que as pessoas traem, você vai ver as cordas invisíveis que puxam os relacionamentos para o abismo. E mais importante, como cortá-las antes que elas te estrangulem. Pense nisso. Um homem descobre que sua esposa de 12 anos o traiu com seu sócio. Ele fica destruído. Mas Freud, ao analisar um caso assim, descobriria algo muito mais perturbador. A esposa não amava o outro homem. A traição dela não era sobre paixão. Era uma repetição. Uma reencenação inconsciente do abandono que ela sofreu do pai quando era criança. Cada vez que o marido se tornava um pouco distante, o inconsciente dela interpretava como abandono e exigia que ela recriasse o trauma. O ato não foi uma escolha, foi um sintoma. Se você quer entender as verdadeiras regras que governam a lealdade e a traição, se inscreva no canal. Sua jornada pela mente inconsciente começa agora. A primeira lei da traição psicanalítica é esta: ninguém trai de forma totalmente consciente. Cada promessa quebrada é a tentativa desesperada da mente de resolver um conflito que ela nem sabe que existe. Freud chamou isso de o retorno do reprimido. A ideia de que emoções enterradas não desaparecem. Elas infeccionam, sofrem mutações e ressurgem como comportamento autodestrutivo. A verdade mais brutal é que os traídos são muitas vezes cúmplices inconscientes nessa dança. Existe um conforto quase perverso na traição. O conforto do que é familiar. A reafirmação distorcida de que o mundo funciona exatamente como você sempre soube que ele funcionaria. Se você foi traído mais de uma vez na vida, não é má sorte, é um padrão. É a sua mente moldada por feridas que você talvez nem lembre, roteirizando essas traições antes mesmo que elas aconteçam. E aqui está a chave. Nós não buscamos o amor. Nós buscamos o que o amor parecia ser quando ele nos quebrou pela primeira vez. Um homem criado por uma mãe manipuladora vai se sentir atraído por mulheres que jogam jogos mentais. Um homem cuja primeira namorada o traiu vai, sem perceber, selecionar parceiras com a mesma propensão à infidelidade. Com convicção. O cérebro não quer felicidade, ele quer confirmação. Ele quer provar que suas crenças mais antigas sobre o amor, a contribuição mais inquietante de Freud para essa discussão, foi o conceito de masoquismo moral. A ideia de que parte do nosso sofrimento não é acidental, mas buscada. O homem que fica com uma parceira que o desrespeita não é apenas passivo. Em algum nível inconsciente, ele precisa daquela dor. Por quê? Porque a dor, quando é tudo que você conheceu, se torna uma forma perversa de controle. Se você pode prever a traição, você pode se preparar para ela. E nessa preparação, há uma sensação distorcida de segurança. Pense no paciente M de Freud, um advogado de sucesso obcecado por uma mulher que o humilhava publicamente. Quando Freud perguntou por que ele tolerava aquilo, a resposta foi arrepiante. Porque quando ela me machuca, eu sei que eu existo. Esse é o núcleo do masoquismo moral. A crença inconsciente de que o amor precisa ser merecido através do sofrimento. E o seu cérebro pode ter aprendido a associar traição com intensidade. E a intensidade, não importa o quão destrutiva, parece amor para um cérebro traumatizado. Mas a dinâmica é ainda mais perversa. Às vezes, a traição não é algo que toleramos, é algo que nós mesmos provocamos. O conceito de provocação inconsciente de Freud explica por que alguns homens arquitetam suas próprias traições. Eles criam brigas para gerar distância. Eles flertam com outras na frente de suas parceiras. Eles deixam o celular desbloqueado quase que esperando para serem pegos. Por quê? Porque a alternativa, ser verdadeiramente amado, verdadeiramente visto, é aterrorizante. Ser amado incondicionalmente, encarar a possibilidade de que você sempre foi digno e que o seu sofrimento passado foi sem sentido. E para alguns, essa realização é mais insuportável do que qualquer traição. Lord Byron não apenas traía, ele fazia questão de que suas amantes soubessem. Ele escrevia cartas detalhando seus casos. Freud diria que isso não era crueldade por si só, era uma prova. A prova de que ele era poderoso o suficiente para machucar os outros antes que eles pudessem machucá-lo. A traição dele era uma armadura, era uma forma de controlar a narrativa, sendo sempre o agressor, nunca a vítima. E aqui a armadilha em que muitos caem. Eles se sentem atraídos por personalidades que a psicologia chama de tríade sombria: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Você não está se apaixonando pelo corpo deles, você está se apaixonando pelo seu trauma. O narcisista espelha suas inseguranças e as transforma em devoção. O psicopata oferece a adrenalina da imprevisibilidade, a mesma que você sentia quando criança pisando em ovos ao redor de um pai instável. Só é mais desumano. Só é mais e, além disso, não tem sido suficiente. E, além disso, mostra muito pouco para o que poderia ser produtivo.
É muito mais importante dizer as aversões do que expressar o amor. O primeiro passo é o reconhecimento do padrão. Toda vez que você se sentir atraído por alguém caótico, por um drama familiar, pergunte a si mesmo: isso parece amor? Ou isso parece o meu lar de infância? O segundo passo é romper o roteiro. Se você sempre perseguiu mulheres emocionalmente indisponíveis, force-se a sair 3 vezes com alguém estável. O seu cérebro vai rebelar, vai gritar que é entediante. É assim que você sabe que está funcionando. Você está religando sua mente através da dissonância, não do conforto. E aqui está o passo final e mais difícil. É o perdão. Perdoar a si mesmo pelos anos que você passou sendo ao mesmo tempo o prisioneiro e o carcereiro. Freud argumentava que a verdadeira cura começa quando paramos de perguntar por que eles fizeram isso comigo e começamos a perguntar por que eu os ajudei a fazer isso. Isso não é se culpar, é tomar soberania. No momento em que você percebe que foi cúmplice da sua própria traição, é o momento em que você percebe que é poderoso o suficiente para acabar com ela. A visão de Freud é sombria, mas ela é, acima de tudo, um mapa para a liberdade. Ela nos ensina que não podemos controlar os outros, mas cada e devemos nos tornar mestres de nós mesmos. A cura para a traição não é encontrar alguém leal, é se tornar tão inteiro, tão consciente dos seus próprios padrões, que você naturalmente repele quem vive no caos e atrai quem vive na verdade. E essa jornada para se tornar o analista da sua própria alma é o coração do Psicovibes. Se você quer mais ferramentas para desarmar as bombas no seu inconsciente, nós temos o que você precisa. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema estão aparecendo agora na sua tela. Clique e continue sua jornada de autoconhecimento. Portanto, se você está pronto para parar de ser uma vítima dos seus próprios roteiros e quer se tornar o autor da sua liberdade, junte-se à nossa comunidade. Se inscreva no canal. A visão de Freud é sombria. Lembre-se, as traições mais devastadoras não são as que os outros nos infligem, são as que não permitimos por nos recusarmos a olhar para dentro. Fique com Deus e até o próximo vídeo.